Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo, minha amiga lojista, para o podcast Loja Milionária. Esse é o quarto episódio do nosso podcast e nesse podcast eu estou discutindo mais estratégias para fazer a tua loja chegar ainda mais rápido ao próximo 1.000.000 de faturamento. A gente, neste podcast, apresenta estratégias práticas, estratégias 100% testadas e comprovadas em varejos do Brasil todo para ajudar a tua loja aí a chegar ao próximo 1.000.000 de faturamento. Para você que está chegando agora, muito prazer, eu sou o Dino Gueno, eu sou mentor de vendas, sou consultor de marketing, eu sou criador do método A Loja Milionária e também sou autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio. Também sou empresário varejista, sou sócio de uma loja de um supermercado e eu desenvolvi esse método porque, como empresário e também como consultor, eu queria que o marketing desse retorno tanto quanto uma aplicação financeira para o empresário. Eu queria que o marketing desse para a minha empresa o mesmo retorno que uma boa aplicação financeira dá, ou seja, você coloca um dinheiro lá e depois de um tempo você tem uma quantia adicional daquele dinheiro. Isso significa que você teve retorno sobre aquele investimento. Então, eu queria que o marketing fizesse a mesma coisa pela minha empresa e pelas empresas dos meus alunos. Foi por isso que eu desenvolvi esse método aqui, que é o método Loja Milionária. Nesse episódio de hoje, nesse nosso encontro de hoje aqui, a gente vai discutir uma questão bem interessante, até desconfortável para muitos empresários do varejo, mas que eu acredito ser crucial para fazer a tua loja chegar no próximo 1.000.000. Na real, a sua rede de lojas nunca vai chegar no próximo 1.000.000 se você for uma Maria vai com as outras. Se você for aquele tipo de empresário, Maria vai com as outras. Infelizmente, a tua loja não vai chegar no próximo 1.000.000 se você der ouvidos para qualquer tipo de outros empresários e empresárias que estão próximos a você. É interessante que muitos donos de redes de loja têm o hábito de tomar decisão sobre os seus investimentos, sobre onde fazer a sua expansão, de que maneira fazer a sua expansão, fazer ou não expansão, inclusive, muito baseado nas especulações do mercado, nos rumores, no que estão dizendo por aí, em notícias do ambiente, que nem sempre são verdadeiras, né? Nem sempre as notícias que circulam, elas mostram 100% da verdade. Uma notícia é sempre um recorte. É importante você entender, eu sou jornalista de formação, eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Antes de trabalhar com marketing, eu fui jornalista. E o que um jornalista faz? O jornalista ele faz um recorte. Ele pega lá um fato, ele observa o fato, buscando imparcialidade, mas ele não consegue, que é impossível ser imparcial. A gente tem as nossas crenças, a gente tem os nossos dogmas, a gente tem a nossa visão de mundo. Então o jornalista ele vai ver um fato seguindo as crenças dele. E por mais que ele tente ser imparcial, ele vai fazer um recorte daquilo. Ele vai pegar aquele fato e ele vai descrever para você, de maneira jornalística, a maneira como ele vê aquele fato. Por mais que ele ouça os dois lados, por mais que ele busque a imparcialidade, né? Imparcialidade, infelizmente, não existe. Então, qual que é o perigo de você ficar ouvindo, baseando aí as decisões da tua empresa, tua rede de lojas, nesses rumores, nessas notícias? É que você não está focado, quando você está com esse comportamento, quando você faz isso, você não está focado no essencial, que é o teu próprio plano de crescimento. Que é o teu próprio plano de expansão. Toda vez que você está focado demais nas notícias do ambiente, nas coisas que as pessoas estão falando, do que outros empresários estão falando, você está deixando de lado o teu próprio planejamento. E o perigo disso consiste no fato de que, se você ouve que muita gente está falando que vai ser ruim, que o mercado está ruim, que as coisas estão difíceis, que está vindo um período complicado de crise, se você ouve isso e toma isso como verdade sem filtros corretos,
você vai parar os teus investimentos, você vai tirar o pé, aquela contratação que você sabe que é importante para aumentar a tua venda, você não vai fazer. Aquele investimento em propaganda que você sabe que vai atrair mais clientes, você não vai fazer. Aquele lançamento de um produto novo, aquela introdução de uma linha nova de produtos, ou aquela melhoria na tua loja, ou aquele investimento para construir um bom e-commerce, um aplicativo para a tua loja, você não vai fazer. Você não vai fazer porque você está com o parâmetro errado, com as notícias erradas. No penúltimo final de semana, eu estive lá no Rio de Janeiro, na festa de aniversário da minha amiga Karina Peloy. E lá eu reencontrei o Michel. O Michel é um baita empresário do Rio de Janeiro, tá? Um super empresário do Rio de Janeiro. E o Michel, ele é o dono da Blue Man. Blue Man é uma das maiores marcas de moda praia do Brasil. Então, o Michel, ele tem uma produção da marca Blue Man e ele também tem lojas da Blue Man. Ele também tem outros negócios, tem restaurantes pelo Brasil, pelo Nordeste, no Sudeste, até em Portugal ele tem restaurante. Um baita empresário, inclusive eu convidei ele pra gente fazer uma live na virada do ano. E o Michel falou uma coisa que eu achei super interessante e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente estava falando sobre o cenário de 2022, a gente estava falando sobre as perspectivas de 2022. E sabe o que o Michel me falou? Dino, eu fiz um acordo com a minha equipe. A minha equipe vai parar de basear qualquer estratégia nas informações externas, no que vem do mercado. Nós vamos trabalhar e nos concentrar no nosso plano para 2022. Nada vai tirar o nosso plano do rumo. A gente vai se blindar contra o ambiente. E a gente vai executar o que a gente planejou para 2022. Nem todo empresário é assim como o Michel. Nem todo empresário ou empresário de varejo está concentrado no próprio plano. Talvez você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, esteja deixando de fazer coisas importantes, deixando de fazer investimentos importantes, porque ao invés de estar concentrado no seu plano de crescimento, você está mais concentrado no que as pessoas próximas a você estão falando. Veja, por que isso acontece, né? É importante a gente entender que quem você elege para escutar, quem você para escutar, quem você dá ouvidos na sua vida, inclusive outros empresários, empresárias, conselheiros, mentores, vão influenciar diretamente na sua mentalidade. E a sua mentalidade vai determinar a maneira como você toma decisão, vai determinar suas ações. Você percebe o risco que é ouvir as pessoas erradas? Falo isso porque nem todo empresário, nem todo grande empresário tem a postura igual o Michel que eu comentei aqui, que decidiu focar 2022 no seu plano e não nas notícias, nas perspectivas do mercado. Ano político, tá essa tensão política no Brasil, você não sabe exatamente como vai se desdobrar, o mercado fica apreensivo, os juros sobem. Não, vai ser um ano difícil por causa disso. Tá, mas qual que é o teu plano? Isso a gente já sabe. Qual que é o teu plano para 2022? Eu faço esse alerta para você neste podcast Loja Milionária porque é provável que em algum momento você tenha ouvido empresários errados. Talvez você nesse exato momento está ouvindo os empresários errados. Talvez nesse momento você está ouvindo as pessoas erradas. As pessoas que te dão conselho, que eu estou chamando de pessoas erradas, não são pessoas mal intencionadas. Ao contrário, os conselhos que esses outros empresários te dão, eles são baseados na afeição que eles têm por você, no carinho, no respeito, na amizade. Eles querem o seu melhor, sempre querem o seu melhor. Senão eles não estariam dando um conselho para você. O problema
é que esses empresários estão tendo como referência a própria empresa ou o próprio meio. E nem sempre esses empresários aí que você está ouvindo, eles estão no momento de crescimento. Nem sempre esse empresário que você parou para ouvir está no momento de expansão. Nem sempre ele está fazendo sucesso com a loja dele. E aí você está parando para ouvir quem? Quem você está parando para ouvir? Todos nós, é assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo, a gente estabelece um círculo de confiança. Ou seja, pessoas, de forma geral empresários ou pessoas parecidas com a gente, e que a gente passa a confiar nessas pessoas e trocar informação, trocar ideias. O problema é que a gente passa a usar o humor desse ciclo como a principal fonte de informação para tomar as decisões de crescimento da empresa. Exemplo, se estiver ruim para os outros, vai ficar ruim para mim também. Se o seu negócio está difícil lá fora, vai ficar difícil para a minha empresa. Se estiver complicado lá fora, vai ser complicado aqui dentro também. Ou seja, eu passo a usar o ambiente como referência para tomar decisão e não notícias concretas, informações objetivas, o meu plano. Foi o que eu ouvi de outro empresário varejista, grande empresário varejista, dono de uma enorme rede de lojas. Ele falou o seguinte, que ele ia travar os investimentos da transformação digital devido à insegurança do primeiro semestre. Ou seja, ele estava acelerado, indo na direção da transformação digital, ele puxou a alavanca e freou a transformação digital da rede de lojas dele. Por quê? Porque ele se baseou nas projeções e nas notícias e nos rumores, deixou que a desconfiança, o medo, a preocupação com caixa, que é legítima, ele está certo, a preocupação é legítima, a ação não. A preocupação ela é legítima, ela é importante, eu faria a mesma coisa. Agora, eu tomaria uma decisão diferente. Por quê? Porque esse mesmo empresário comentou comigo que nas projeções que ele recebeu, o segundo semestre vai ser um semestre de crescimento. Né? A indústria, principalmente a indústria de bens, a linha branca, geladeira, fogão, eletrodomésticos, né? Tem como projeção um crescimento no segundo semestre, ou seja, um reaquecimento do mercado. Quando esse empresário decide tirar o pé, tirar o investimento da transformação digital, ele decide não estar preparado para a retomada no segundo semestre do ano que vem. Você entende como isso é sério? Porque a hora que a coisa acontecer, a hora que os preços se acomodarem de novo, a hora que a gente experimentar um crescimento que a gente não vem experimentando há muitos meses no Brasil, essa empresa não vai estar preparada digitalmente para esse momento. Isso por dar ouvido a rumores, a especulações. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, com todo o carinho do mundo. Você não vai fazer a tua rede de lojas vender o próximo milhão se você continuar a dar ouvidos para empresários que não estejam no momento de crescimento, com caixa forte, tomando decisão baseada só em especulação de mercado, mais do que no seu próprio plano de crescimento. Você está se afastando do próximo milhão da sua loja. E eu te falo isso, assim, com toda a clareza, não para criticar os seus amigos, não para criticar as pessoas que você confia. Mas é que eu quero que você entenda de uma vez por todas que não tem nenhuma diferença entre uma guerra, sabe, guerra de conquista de território? Guerra, quando um país trava uma batalha com outro, quando um reino travava uma batalha com outro reino no passado. Não tem nenhuma diferença entre uma guerra e o comércio. Pensa comigo, nas duas atividades, você tem os soldados, que são os colaboradores, você tem os oponentes, que são os inimigos, os concorrentes, e você tem o prêmio da conquista daquela batalha, daquela guerra, que são mais clientes, no nosso caso. Por isso que eu gosto de trazer sempre à tona
nas minhas mentorias, nos meus programas, o tratado A Arte da Guerra. Não sei se você conhece a Arte da Guerra, ele está aqui, ó, nessa pilha aqui. A Arte da Guerra foi escrito há 2.500 anos, mas ele é tão atual até hoje porque ele serve para explicar como uma loja pode vencer qualquer batalha. No meu método Loja Milionária, eu trago o pensamento da arte da guerra, que foi escrito pelo general, estrategista e filósofo chinês Sun Tzu. Ele escreveu a Arte da Guerra no ano 500 a.C. Em pouco tempo, o livro se tornou um manual para generais, imperadores, conquistadores e até hoje ele é útil para a gente, porque ele trata de estratégias para vencer qualquer tipo de guerra. Sun Tzu ensinou: se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. Vou repetir. Memoriza isso. Se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. Ou seja, é justamente nas fraquezas do inimigo é justamente nas falhas do inimigo, é justamente onde o inimigo falha é que a gente pode construir uma estratégia. Ou seja, se o mercado está ruim para outras pessoas, se há uma dificuldade no mercado, se há um impeditivo de crescimento de forma geral, isso vai criar um ambiente favorável para o teu crescimento. Por quê? Veja pela lógica comigo. Entenda a lógica do que eu estou falando. Entenda a lógica. Quando o mercado está ruim ou quando você tem uma situação de retração de consumo, naturalmente outras empresas passam a abastecer menos, a travar suas contratações, a anunciar menos, começa a cortar um monte de investimento. O próprio empresário fica receoso, então ele tira o pé das compras, compra menos, estoca menos. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é o fato de que mais clientes dessas empresas vão chegar nessas lojas e vão ter um atendimento ruim, porque essa empresa parou de investir, parou de reformar, parou de atualizar a loja, essa empresa parou de estocar, essa empresa parou de anunciar. E aí vai encontrar uma equipe desanimada, um atendimento ruim, falta de produto, porque não está estocado, está com medo. E esse cliente vai ficar insatisfeito. E ele vai estar disponível para a tua loja. E quando eu falo de concorrente, eu não estou falando só dos concorrentes diretos, as lojas que vendem a mesma coisa que você vende. Eu estou falando de qualquer empresa da tua região, da tua cidade, do Brasil. Quando outras empresas dão ouvidos mais a rumores, dão ouvidos mais a especulações do que a fatos concretos e objetivos e o próprio plano de crescimento, elas estão deixando mais clientes disponíveis para você. Elas estão deixando mais clientes para você. Então, o que eu quero que você memorize, o que eu quero que você guarde, o que é importante você ter em mente é que é normal que outros empresários tenham seus receios, suas preocupações, suas questões e expressem isso para você. Inclusive em sinal de amizade, como um alerta e preocupação. O problema é que a maioria dos empresários não tem uma fonte confiável de informação para basear suas opiniões. Elas são fruto mais de rumores, impressão, ouvir dizer, estão falando por aí. Você entende que são baseadas em percepções e em humor, mais do que em ações?
Outra coisa que acontece é que é normal que a imprensa sempre alardeie mais as notícias negativas do que as positivas. Por que isso acontece? Porque notícia negativa vende mais. Notícia negativa vende mais. Então agora, pensa comigo, você soma um terror potencializado pela imprensa, com notícias negativas sempre, porque vendem mais, com a falta de informação concreta, que muitos empresários baseiam muito mais nas percepções, no ouvir dizer. Junta essas duas coisas, você tem o pior conselheiro do mundo. Você está ouvindo as pessoas erradas. Você está tomando decisão baseado nas pessoas erradas. Presta muita atenção no que ensinou o Sun Tzu. Olha só, que ele escreveu há 2.500 anos no Tratado Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você sofrerá uma derrota. Mas, se você se conhece, aliás, se você não se conhece, nem a você e nem ao inimigo, você vai perder todas as batalhas. Vou repetir. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, a cada vitória, ganha, também sofrerá uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Sim, você deve estar atento ao ambiente macroeconômico. Marketing a gente chama isso de ambiente macroeconômico, né? O que está acontecendo na economia do mundo e do Brasil. Você deve sim estar atento aos indicadores econômicos. Você deve sim estar atento às previsões especialistas e às pesquisas de mercado, mas a tua orientação é no plano de crescimento da sua rede de lojas e não nos rumores de mercado. E olha que coisa massa, olha que coisa incrível, presta atenção nisso. Sabe o que acontece quando você passa a se concentrar no teu plano de crescimento e de expansão e não mais os rumores do mercado? Quando você traz a tua equipe para o teu plano para 2022, o teu plano de crescimento e não aos rumores do mercado, as pessoas deixam de lado o medo. E elas passam a lutar com sangue nos olhos pelos objetivos de crescimento, pela missão aí que você colocou para elas. Porque elas estão focadas no plano da empresa e não nos rumores. E elas fazem isso porque o número 1 da empresa, o líder que é você, que é a pessoa que elas espelham não o que você diz, elas não fazem o que você diz, elas fazem o que você faz. Então, se você está focado no plano certo, se você está focado no objetivo de crescimento, se você está sendo orientado pelo teu plano de crescimento da tua rede de lojas, o teu time segue isso. E uma coisa incrível acontece. Aquilo que você planeja começa a se concretizar. As pessoas elas dão o melhor que elas têm, o melhor dos seus talentos. Porque elas têm uma missão para entregar. E claro, né, com tudo isso, o próximo 1 milhão da tua loja chega mais rápido do que o previsto e você faz muito mais caixa. Esse é o principal benefício. Você vê o teu caixa melhorar como nunca. Porque as pessoas estão focadas no objetivo de crescimento e não nas especulações, não nos comentários dos outros. Por isso que eu defendo que no ambiente de incerteza, no mercado volátil, onde as coisas mudam a todo tempo, a única alternativa que a gente pode se agarrar é basear as estratégias em fundamentos. O que são fundamentos? Fundamentos são as leis que regem o varejo. Fundamentos são as bases. Meu método Loja Milionária trata sempre das bases, fundamentos, igual uma casa. Você tem fundamentos fortes. Se ela está apoiada em fundamentos fortes, ela é mais segura. Você constrói uma casa com fundamentos fracos, você sabe o que vai acontecer. Fundamentos são as fundações
aquilo que não muda com o tempo, não passa com a modinha do momento. Não é uma palavra difícil que alguém inventou só para te vender alguma coisa. Não, fundamento, é aquilo que não muda. Eu sou extremamente focado nos fundamentos. Os meus programas de mentoria e os conteúdos que eu trago para você aqui no YouTube, no meu Instagram, no meu Telegram, nos meus cursos abertos, nas minhas mentorias, nas minhas palestras pelo Brasil todo, eu sempre falo de fundamentos, porque eles são a nossa base para o planejamento e para as decisões. E como eles são uma lei, toda vez que você desrespeita os fundamentos, você acaba se distanciando cada vez mais da tua loja a faturar o próximo milhão. Aí você pode dizer para mim, Dino, mas eu já fiz ótimos negócios ouvindo outros empresários. Você está falando para eu não ouvir mais empresário? Não estou dizendo para você não ouvir empresário. Eu estou te alertando sobre qual empresário você está ouvindo. Com quem você tem conversado. Certa vez eu estava conversando com uma mentorada minha, a Rebeca, que tem uma rede de loja de decoração. E numa sessão de mentoria, ela estava falando sobre a dificuldade de estruturar o e-commerce dela, a loja virtual, mas que ela sabia que tinha potencial e que ela se sentia atrasada. Aí ela falou, Dino, eu desanimei desse negócio. Sinceramente, eu desanimei de mexer com e-commerce porque todo empresário que eu falo aqui, ela é de Cuiabá, todo empresário que eu falo aqui de Cuiabá, ele diz que esse negócio é só trabalho e não dá retorno. Eu falei, Rebeca, as pessoas que você ouviu, você considera que elas têm sucesso no e-commerce? Ela falou, não, ao contrário, eles não têm sucesso. Eu falei, então por que você está ouvindo alguém que não tem sucesso no e-commerce? Concorda comigo que se você ouve alguém que não tem sucesso, seja no e-commerce, seja no varejo, seja no meio empresarial de maneira geral, você está ouvindo a pessoa errada. Porque quem não tem sucesso não está jogando o jogo certo com as leis, com os fundamentos. Então aqui não é sobre você não ouvir mais empresários. O tema central desse nosso podcast aqui hoje é sobre quem você está ouvindo. Olha, eu sou mentorado, né? Eu tenho os meus mentores também e eu mentoro, já mentorei mais de 200 empresas do varejo. Eu vejo que é unânime o padrão dos empresários que têm resultados extraordinários no varejo. Tem algumas coisas em comum, né? O Tolstói tem uma frase célebre que fala que as famílias felizes se parecem, as famílias tristes, cada uma é triste à sua maneira, né? É engraçado que as pessoas que fazem sucesso, as pessoas que têm um excelente crescimento no varejo, que lideram redes de loja que expandem, que crescem, elas se parecem, elas têm um padrão. E eu observo esse padrão nos meus mentorados que têm resultados extraordinários. São aqueles empresários e empresárias que sim, escutam outros empresários. Mas, na parte de desenvolver estratégia, de entender metodologia, de entender como é que eles fazem bem feito, escutam os empresários certos. Têm uma metodologia, respeitam os fundamentos, estão ligados a outros empresários de sucesso, estão ligados a mentores que sabem direcionar o seu crescimento. Esse é o padrão. Porque quando você está ligado a um grupo de empresários que cresce, quando você está ligado a outros empresários que lideram negócios de sucesso, o grupo te empodera e reforça para seguir o seu plano, sem desanimar, buscando soluções, porque o varejo, meta dada é meta alcançada. Inclusive, a partir dessa minha experiência, mentorando mais de 200 empresas no varejo, empresas com faturamentos milionários de 30 milhões por mês, 60 milhões por mês, a partir dessa experiência e aprendizado, é o que eu mostro no meu método da Loja Milionária, 5 técnicas que as redes de varejo usam para poder avaliar o cenário e a concorrência e tirar o melhor proveito disso.
No pior cenário econômico, você tem oportunidade. E eu te mostro por quê. Eu te provo por quê. No cenário mais complexo, no cenário mais difícil, você tem oportunidade de crescimento. Existem 5 técnicas que os executivos, os CEOs, os presidentes de grandes redes de varejo usam para avaliar o cenário, a concorrência e tirar o melhor proveito dela. Claro que aqui no podcast eu não consigo te explicar, porque esse é um assunto longo, é um assunto que eu trato nas minhas mentorias, é um assunto que eu trato no meu programa. Agora, para a gente recapitular aqui, para a gente fechar o assunto de hoje. Você tem que tomar muito cuidado sobre quem você ouve. Você tem que tomar muito cuidado em relação aos empresários que você para ouvir. Você tem que tomar muito cuidado em relação a quem você está espelhando o teu comportamento como empresário. E se você está concentrado mais no teu plano de futuro, no teu plano de crescimento ou nas especulações do mercado, em comentário de empresário que não está indo bem, em comentário de empresário que está patinando. Inclusive na concorrência, porque a concorrência faz muita merda. Não é porque o teu concorrente está fazendo um movimento de mercado que ele está sendo assertivo. Sabe aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente tem um comportamento, né, que é muito danoso no varejo, que é observar o concorrente como se ele só estivesse fazendo coisas certas. Quando você não está seguindo o teu plano, você fica cada hora tirando para um lado, gastando energia, gastando recurso, gastando investimento, perdendo cliente. Toma cuidado, porque quando você está mal orientado, quando você não tem um mentor, quando você não está ligado a outros empresários de sucesso, você acaba sendo seu pior concorrente. Porque você freia o crescimento da tua rede de lojas e distancia a tua rede de lojas do próximo 1 milhão de faturamento. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para mim. Comenta qual foi a sacada, comenta o que você viu, o que você sacou, o que você percebeu hoje. E também pega esse botãozinho aqui, ó, de compartilhar e depois compartilha com 5 amigos e amigas que são empresários varejistas. Ah, não deixa de se inscrever, né? Aqui no meu canal no YouTube tem um botãozinho aqui, ó, inscrever-se, e também tem ativar a notificação, ativar o sininho aqui, beleza? Clica aí, porque aí cada vez que eu entrar ao vivo aqui, você vai receber as notificações e vai saber antes. Me fala aqui o que fez sentido para você. Quero ler o teu comentário e vou responder, claro, cada um dos comentários. Fique atento ao meu Instagram, onde eu divulgo as próximas datas das gravações do podcast Loja Milionária.